Olá, estudantes da disciplina de Gerência de Projetos, eu sou a Débora. Vamos falar nesse vídeo a respeito do módulo 3. Esse é a primeira unidade do módulo 3, em que a gente vai falar sobre gerenciamento de comunicação em projetos de software. Essa área de comunicação, ela é muito expressiva e muito importante em qualquer projeto que a gente vá desenvolver. Isso acontece também na área de tecnologia da informação e na área de desenvolvimento de software, porque a comunicação serve como base para muitas das nossas atividades. Então, a gente costuma comentar lá na disciplina de engenharia de software que a comunicação, por exemplo, é uma das tarefas mais importantes que a gente tem que executar quando a gente vai fazer engenharia de requisitos. Porque isso depende, né, a engenharia de requisitos bem-sucedida depende de uma comunicação efetiva em que as partes interessadas no software, que a gente chama de stakeholders, conseguem passar a informação de uma forma nítida e correta, e os desenvolvedores, analistas de sistemas e arquitetos de software conseguem compreender da melhor forma possível os requisitos que são inerentes àquele novo projeto que será desenvolvido. E aqui, na gerência de projetos, a gente cuida também da comunicação. A gente precisa ter certeza de que a comunicação está ocorrendo de forma correta, de forma clara e concisa, para que a gente consiga, então, executar e desempenhar da melhor forma possível as demais tarefas do projeto. A comunicação, então, inicialmente, é uma das habilidades mais requisitadas no mercado de trabalho em diversos setores. A comunicação se faz importante em muitos momentos da nossa vida profissional e da vida pessoal também. Então, a gente precisa valorizar, reconhecer mais essa técnica e tentar desenvolver nossas habilidades que aprimorem nossa capacidade de comunicação. O gerenciamento da comunicação nem sempre ele é simples, mas ele precisa ser efetivo, porque a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita informação a ser guardada e resgatada posteriormente como fruto de uma comunicação efetiva. Então, a comunicação e o seu gerenciamento, ela trabalha no sentido de fazer planejamento, execução e monitoração das estratégias de comunicação. Então, as equipes de gerência de projetos em empresas de TI têm que cuidar desses diversos elementos. Tem que ter certeza de que tudo aquilo que foi planejado em relação à comunicação, a equipe está colocando em prática. E está colocando em prática usando as ferramentas disponíveis e gerenciadas pela empresa, e monitorar também para ter certeza de que essa comunicação continua ocorrendo de forma efetiva e, sempre que possível, melhorando as técnicas utilizadas. A comunicação também tem um grande objetivo de evitar ruído dentro da empresa, informações que possam ser mal interpretadas e equivocadas também. Então, a boa comunicação passa também por essa parte importante, que é evitar ruído. Os projetos possuem diferentes necessidades de comunicação e, por isso, a empresa tem que estar atenta a essa complexidade, a essa diversidade dos projetos e tentar, sempre que possível, alocar elementos de comunicação, por exemplo, ferramentas, de acordo com os projetos. Obviamente, projetos simples e pequenos não precisam de grandes estratégias de comunicação, mas precisam de estratégias simples, efetivas e que funcionem para uma equipe pequena, e que a equipe também se sinta confortável com aqueles elementos de comunicação que são disponibilizados pela empresa. A importância da comunicação, existem muitos itens que a gente poderia citar aqui, mas a importância passa principalmente por promover o alinhamento entre as partes interessadas. Então, encontrar informações e dados que sejam comuns às pessoas, decodificação mais exata da mensagem. Então, ter certeza que aquilo que está sendo falado por uma das partes está sendo corretamente compreendido pelas outras partes também. A comunicação é a troca de informação, como a gente já sabe. Ela é intencional ou involuntária e ela pode acontecer de muitas formas diferentes, né? Então, a gente pode usar muitas estratégias, inclusive no campo profissional, para que a gente possa comunicar algo que seja importante naquele momento. Os mecanismos pelos quais as informações são trocadas podem ser diversos, e eles incluem em forma escrita, que é a mais comum, né? Então, em papel físico, né, em documentos físicos ou eletrônicos, cada vez mais eletrônicos nas empresas,
faladas, que podem ser presenciais ou remotas, né? Então, a comunicação falada também é uma das mais expressivas que a gente tem. Formais ou informais, por meio de documentos, memorandos ou mídias sociais, que são cada vez mais presentes também nas organizações e são importantes atualmente, inclusive, para ter o contato e a comunicação efetiva com o cliente ou com o usuário final dos nossos sistemas de TI, e por meio de gestos, que nem sempre são conscientes, mas que também comunicam muitos elementos daquilo que a gente está pensando, das nossas emoções e assim por diante. E é sempre bom lembrar também que alguns elementos, às vezes, subjetivos, por exemplo, como o tom de voz e as expressões faciais, também são importantes na nossa comunicação diária. Há muitas dimensões da comunicação, né? Então ela é interna ou externa, quando envolve apenas o grupo de desenvolvimento, né, a equipe de desenvolvimento, ela é interna, quando envolve o cliente, outras pessoas interessadas, fornecedores, por exemplo, ela, então, é uma comunicação externa. E dependendo dessa dimensão, interna ou externa, a gente usa diferentes mecanismos e diferentes ferramentas também. Então, por exemplo, nos últimos anos, as empresas reforçaram muito a estratégia da sua intranet, que é um mecanismo usado para que elas se comuniquem apenas internamente com seus colaboradores. Formal, que pode ser, por exemplo, por relatórios, memorandos e e-mails, ou informal, né? Então, várias possibilidades diferentes também nesse sentido, e vertical ou horizontal, né? Então, vertical nos níveis superiores e inferiores da organização, e horizontal pode ser apenas entre diretores, entre colegas da empresa, entre programadores, então depende do mecanismo e do nível que está sendo considerado em relação a essas dimensões. Ela pode ser também oficial, ou extraoficial, ou não oficial, né? Ela pode ser escrita e oral, e verbal e não verbal, né? Então, são possibilidades também muito comuns e que são utilizadas diferentemente, de acordo com cada momento do projeto e de acordo com cada momento também da organização. É importante lembrar que todos essas dimensões, esses mecanismos, exigem ferramentas, exigem organização e preparo da empresa em que as equipes estão trabalhando, porque essas informações, em alguns momentos, essa comunicação, esse resultado dessa comunicação, em alguns momentos ele vai ter que ser resgatado, né? Então, é muito comum a gente buscar e-mails que foram enviados há um ano atrás, por exemplo, para a gente resgatar a história de um projeto, aquilo que foi combinado com o cliente, um contrato, e assim por diante. Então, não basta a gente ter uma comunicação efetiva, mas é importante também que a gente consiga armazenar os resultados dessas comunicações que ocorrem e facilmente resgatar posteriormente. As comunicações do projeto são baseadas em esforços para evitar mal entendidos e ruídos que possam complicar de alguma forma um projeto, que possa fazer, por exemplo, com que a gente implemente requisitos não esperados pelo cliente e que a gente entregue software que não é bem aquilo que ele esperava, né? Então, esses esforços são importantes nesse sentido também. E é importante também a gente considerar, para ter uma comunicação efetiva, o que a gente chama de 5 Cs das comunicações escritas. Então, esses termos que estão aqui presentes são muito importantes, a gente sempre tem que levar em conta esses elementos quando a gente vai pensar, por exemplo, em trabalhar com a comunicação verbal, comunicação escrita. Então, o primeiro C é o correta, que é gramática e ortografia corretas. Isso é muito importante, obviamente, né? Nenhuma empresa quer ser mal vista porque ela escreve mal seus memorandos, seus e-mails, seu contato com o cliente. Concisa significa expressão concisa e eliminação do excesso de palavras. Então, em outras palavras, ser o mais objetivo possível e expressar tudo aquilo que é necessário. Clara significa propósito e expressão claros, direcionados às necessidades do leitor. Então, clareza na comunicação, uso de palavras que as pessoas que vão ler aquele memorando ou aquele e-mail consigam facilmente compreender. Então, a clareza também é um elemento bastante importante na nossa comunicação, seja falada ou escrita. Coerente, fluxo lógico e coerente de ideias, e controlada, fluxo de palavras e ideias controlado.
Então, esses elementos são muito importantes porque nos mostram a importância de falar ou escrever de uma forma simples, clara, objetiva e expressando ao mesmo tempo todo o conteúdo que a gente precisa para que um projeto tenha sucesso. A comunicação também inclui vários processos. Vocês podem ver nesses slides que tem várias palavras importantes relacionadas à comunicação. Então, por exemplo, a gente precisa assegurar que a comunicação e as informações advindas de um projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e dispostas de forma oportuna e apropriada. Ou seja, existe um processo imenso para que a comunicação possa acontecer de forma efetiva dentro das empresas. As ferramentas de busca são muito importantes para que a gente possa recuperar rapidamente algum elemento importante dos nossos projetos, para que a gente possa compartilhar essas informações com pessoas interessadas. Então, tem muitos termos aqui incluídos que são fruto, que resultam em muitas atividades para que a comunicação possa, de fato, ocorrer de uma forma segura. E, ao mesmo tempo, tendo a certeza, tendo a garantia de que apenas as pessoas interessadas e que possam ter acesso às informações armazenadas, de fato, terão acesso. Então, a questão da segurança é muito importante também, atualmente, em relação a esses dados que as empresas possuem, controlam e que são resultados de comunicação também. Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando, então essa é uma tarefa comum do gerente. E por isso ela é tão importante. E a comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas no projeto. Essas informações e essa motivação para a comunicação efetiva vem lá do PMBOK. E também vem do PMBOK, que é a nossa principal referência internacional em relação à gerência de projetos, os processos ligados à comunicação. Então, o PMBOK, nós já comentamos sobre ele anteriormente, ele é um documento muito completo, que traz muitos elementos de comunicação e de outras gerências também. Então, em relação ao gerenciamento de comunicação, o PMBOK, assim como em outras atividades também, fala em planejar, em gerenciar e executar a comunicação e monitorar. Então, são 3 processos básicos importantes que existem também em outros tipos de gerência e que tem muita informação ali dentro de cada um dos itens. Então, de forma semelhante a outras partes do PMBOK, aqui no gerenciamento de comunicação se fala em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. E para cada um desses processos, existem também esses elementos. Então, primeiramente, é importante a gente destacar o planejamento da comunicação. O que a empresa espera que seus colaboradores façam para ter uma comunicação efetiva? Então, aqui no planejamento, o planejar o gerenciamento das comunicações, que vem lá do PMBOK, tem também suas entradas, atividades, suas técnicas e ferramentas e suas saídas. E lá nas entradas, percebam que é muito comum a gente ver, em outras tarefas também do PMBOK, o termo de abertura do projeto. Então, é o primeiro item lá nas entradas. Esse termo de abertura do projeto, ele é muito importante porque ele que sinaliza que o projeto está apto a ser desenvolvido, que a empresa deu o apoio, o suporte necessário e está, então, permitindo que as pessoas trabalhem naquele projeto. Então, esse termo de abertura, por exemplo, ele vai ser comum em várias outras atividades também. A gente pode ver também outros elementos importantes. Aqui, por exemplo, o planejamento do gerenciamento das comunicações, como uma definição, é o processo de desenvolver uma abordagem apropriada, que a empresa estabeleça e confie naquela abordagem. E um plano de comunicação de projeto. Então, isso é importante porque todas as pessoas que trabalhem naquela empresa ou naquele projeto vão olhar para esse plano e vão seguir o mesmo plano. E as pessoas, então, vão cumprir atividades semelhantes em termos de comunicação. Então, para qualquer pessoa que esteja trabalhando nos projetos, esse plano vai valer. O planejamento inadequado pode causar problemas, tais como atraso nas entregas das informações, informações incorretas, falta de clareza
e assim por diante. Então, esse planejamento ele é muito importante para deixar claro quais são as abordagens utilizadas, os principais elementos que são válidos dentro daquela empresa. Na maioria dos projetos, esse planejamento é feito no início. Então, é comum que a empresa tenha um plano geral que é adaptado para cada projeto, dependendo do seu tamanho, de quantas pessoas estão trabalhando naquele projeto, dos recursos e ferramentas disponíveis. Então, todos esses elementos são considerados. Ferramentas e técnicas, tem muitas. Aqui nesse vídeo a gente não entra em contato com todas elas, mas a gente pelo menos fala um pouco sobre as mais importantes e aquelas que são mais utilizadas também. Então, eu convido cada estudante a olhar com calma para o PMBOK, para as suas entradas, as ferramentas e técnicas de cada uma das grandes atividades e as saídas também, e tentar entender, com a explicação que existe lá no documento, o que cada um daqueles itens significam. E também é importante saber que todos aqueles itens que estão descritos no PMBOK, de forma às vezes exaustiva, eles podem ser adaptados para cada empresa. Em alguns momentos, eles não servem também para todos os projetos, isso não tem problema nenhum. A gente adapta ou escolhe aquelas ferramentas, técnicas, entradas e saídas mais importantes e coerentes com o projeto. E é claro que nem sempre a gente tem recursos disponíveis para executar todas as tarefas como a gente gostaria de fazer. Então, os projetos também são adaptados nesse sentido. Bem, vamos falar um pouquinho sobre ferramentas e técnicas lá do planejamento da comunicação. Análise de requisitos das comunicações, então, determina as necessidades de informação das partes interessadas no projeto. Então, essa análise de requisitos é como se a gente buscasse saber o que de fato precisa nas comunicações. Será que a gente precisa, por exemplo, de muitos repositórios para que a gente guarde as informações? A gente precisa guardar informações escritas, né, dados, por exemplo, e-mails, informações em bancos de dados? Como que essa comunicação pode acontecer dentro das empresas de uma forma simples e, ao mesmo tempo, efetiva? Tecnologia de comunicações, por exemplo, uma equipe de projeto pode usar diversas técnicas, desde conversas rápidas e reuniões longas, ou desde simples documentos escritos a materiais extensos. Então, as tecnologias usadas e disponíveis nas empresas também. O quanto a empresa investe em manter tecnologias que facilitem a comunicação e qual o impacto disso nos projetos. Então, essa avaliação efetiva também é importante que seja realizada. Modelos de comunicações, a troca de informações pode variar de acordo com o projeto e também nos vários estágios do projeto. Métodos diferentes de comunicação, interativa, ativa ou passiva, e reuniões, e é importante destacar que as reuniões são técnicas e ferramentas utilizadas em vários outros momentos dentro do PMBOK. Porque é nesse momento em que as pessoas discutem alternativas, em que as pessoas escolhem as melhores ferramentas, as técnicas mais efetivas, o recurso que está disponibilizado para cada atividade também. E as saídas? O plano de gerenciamento das comunicações é o principal artefato de saída nesse processo, e ele tem muitas partes. E, é claro, a empresa também responsável pode adaptar esse plano de acordo com seus interesses e seus recursos disponíveis, principalmente em relação a recursos humanos disponíveis. Não adianta a gente ter planos imensos, muitos documentos que tenham muitas páginas, se a gente não tem pessoas para trabalhar nesses projetos e nessa etapa de comunicação. Então, em alguns momentos, principalmente em empresas menores, é importante que a gente tenha planos simples, pequenos, mas que possam ser seguidos, sejam viáveis de serem utilizados e seguidos dentro da empresa. Então, o plano de gerenciamento das comunicações, como eu havia comentado, ele pode ter muitas partes. Então, ele pode ter requisitos de comunicações das partes interessadas, informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo, formatação geral dos documentos, nível de detalhes, pessoa responsável por comunicar as informações, pessoa responsável por autorizar a liberação das informações confidenciais, recursos alocados para as atividades de comunicação. Então,
Esses são apenas alguns itens, o PMBOK traz alguns elementos a mais, mas eu quis aqui destacar pelo menos alguns que precisam ser considerados. Então, como eu havia comentado, qualquer pessoa que vá trabalhar num projeto, ela recebe esse plano para que ela possa, então, entender o que as outras pessoas já estão fazendo e trabalhar no mesmo sentido também, e, obviamente, agregar nos projetos. Então, tem aqui também o glossário da terminologia comum, diagramas de fluxo de informações dentro da empresa, como alguém que está entrando, por exemplo, no projeto, pode receber as informações que ele precisa, né? Se existe alguma hierarquia para essas informações serem também disponibilizadas, e restrições, né? Então, é muito comum também que as empresas, como eu havia comentado, tenham receio de que os seus elementos de comunicação sejam apresentados fora da empresa ou da organização, né? Então, essas restrições, essas leis internas das empresas também constam nesse plano de gerenciamento. E depois, outra atividade ou outro processo importante é gerenciar as comunicações, né? Que também tem suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nesse gerenciamento de comunicações, ele pode ser definido como um processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disponibilização, né, final das informações do projeto. Então, novamente, muitas atividades ligadas à efetivação da comunicação para que ela possa acontecer de uma forma segura. Deve permitir flexibilidade nas atividades, porque a comunicação também precisa acontecer de uma forma tranquila e natural entre as pessoas. Então, se a gente tiver muita formatação, muitas regras, muitas leis para comunicação, isso pode desmotivar as pessoas em relação a essa importante tarefa e que agrega muito em qualquer projeto, né? Então, é importante que o gerente sempre esteja atento à flexibilidade. Às vezes, a equipe está usando uma ferramenta que não está sendo suficiente, que a recuperação das informações não é trivial, que as pessoas não se sentem seguras em relação àquela ferramenta de comunicação. Então, isso tudo tem que ser analisado de tempos em tempos e melhorado ou modificado para que a equipe possa se sentir mais disposta em relação à comunicação também. Tecnologias, então, ferramentas e técnicas ligadas a esse gerenciamento de comunicação. Como a gente falou, tem muitas tarefas dentro do gerenciamento e quais técnicas a gente pode usar. Então, tecnologias de comunicações, ferramentas de forma geral, né? Então, a gente pode pensar em alguns fatores importantes para isso. Por exemplo, se a equipe está agrupada, se é uma reunião presencial em uma sala, a ferramenta utilizada vai ser muito diferente das ferramentas quando a gente faz reuniões à distância por videoconferência. A confidencialidade de qualquer informação que precisa ser compartilhada, ou que não deve ser compartilhada também, recursos disponíveis para membros da equipe e como a cultura da organização influencia a forma como as reuniões são realizadas. Então, essas técnicas, essas tecnologias de comunicação contribuem muito nesse sentido, e esses fatores têm que ser avaliados quando a gente vai escolher uma determinada tecnologia. Métodos de comunicação. Então, a escolha de métodos de comunicação deve permitir flexibilidade. Então, esse é um elemento muito importante, como a gente comentou, e permitir também que mudanças sejam realizadas caso a equipe considere necessário. E sistemas de informação e gerenciamento de projetos. Isso inclui mídias sociais, que, como comentamos também, está cada vez mais presente nas organizações, nas equipes e na forma de distribuir informação que seja útil. Saídas importantes: comunicações do projeto, memorandos de forma geral, podem incluir, mas não estão limitadas a relatórios de desempenho, situações das entregas e progresso do cronograma e custos que estejam associados. E atualizações no plano de gerenciamento do projeto também. Então, é importante que, à medida em que a comunicação acontece e é gerenciada dentro das empresas, o plano de gerenciamento também seja atualizado. Ele não é um documento fixo que deve ser seguido,
à risca, do início ao fim do projeto, ele precisa ser atualizado de acordo com as demandas que surgem no dia a dia da equipe de TI e deve ser melhorado também quando surgem novos métodos, novas técnicas, novas ferramentas, quando, por exemplo, o PMBOK é atualizado e traz outras alternativas que possam ser de interesse da empresa. Então, todos esses elementos precisam ser levados em conta também em relação à atualização dos documentos que são gerados. Atualização dos documentos, como estávamos já comentando, registro das questões, os problemas que possam existir em relação à comunicação, os ruídos, a informação que não é entregue corretamente por algum motivo, registro de lições aprendidas. Sempre as lições aprendidas dentro das empresas são muito importantes e elas têm um valor especial porque elas são fruto do conhecimento das pessoas, das experiências também. Então, essas lições aprendidas têm que ser usadas e capturadas sempre que possível, de forma fácil, e reutilizadas para melhorar os projetos. Cronograma do projeto, registro dos riscos e registro das partes interessadas. E, por último, lá no PMBOK, existe a tarefa de monitorar as comunicações. Então, a grande ênfase aqui do gerente é observar como a comunicação está acontecendo dentro das empresas. Se as pessoas estão à vontade em relação a esse elemento, se, de fato, as informações importantes estão sendo armazenadas, os e-mails, por exemplo, se eles são fáceis de serem recuperados, as informações do dia a dia. Então, tudo que é relevante precisa ser monitorado quanto à efetividade da comunicação. Então, monitorar as comunicações, o principal benefício é o fluxo otimizado de informações, então, gastando menos recurso possível, conforme definido no plano de gerenciamento. Esse processo é realizado ao longo do projeto. Então, durante todo o projeto, o gerente precisa monitorar e, sempre que possível, fazer as mudanças o quanto antes para ter certeza de que essas mudanças vão ter um impacto positivo no projeto. Algumas ferramentas e técnicas. Opinião especializada é uma técnica usada em muitos processos dentro do PMBOK e se refere a buscar consultores, buscar pessoas interessadas que possam emitir uma informação válida, segura e importante para a equipe em relação àquele tópico. Então, a opinião especializada aqui tem a ver com considerar a expertise das pessoas que possam influenciar dentro da empresa também de uma forma segura. Habilidades interpessoais e da equipe, então, observação e conversa habilitam o gerente do projeto a identificar questões dentro da equipe e compartilhar essas questões quando necessário, gerenciar os conflitos e resolver as questões mais importantes. Reuniões, novamente, as reuniões são usadas para tomar decisões, responder solicitações das partes interessadas e conversar com fornecedores e outras pessoas ou outras empresas que possam ter interesse no projeto, incluindo o usuário final e o cliente do nosso software também. As saídas, informações sobre o desempenho do trabalho, incluem informações sobre o desempenho da comunicação do projeto, comparando as comunicações implementadas. Também considera o feedback, né? Então, feedback entre as pessoas, entre as empresas, entre os parceiros e entre os colaboradores também. Solicitações de mudanças, né, necessidades de ajuste, ação e intervenção em atividades de comunicação definidas anteriormente, são importantes, são bem-vindas. Em geral, em empresas mais abertas, todas as pessoas podem sugerir mudanças em relação às formas de comunicação também. Então, é importante que os gerentes estejam atentos a esses elementos. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Então, como eu comentei anteriormente, esse plano, ele é atualizado de tempos em tempos, ele não é estático e ele, então, deve incorporar as mudanças sempre que o gerente considerar relevante. E atualização nos diversos documentos do projeto também que possam acontecer. E, então, fechando essa atividade de comunicação, esse importantíssimo processo de comunicação que está lá no PMBOK, a gente tem aqui algumas habilidades para o gerente, para os profissionais da tecnologia de informação no geral,
que nos ajudam a realizar essa comunicação, considerando aqueles 5 Cs que foram comentados anteriormente, de uma forma mais leve, mais segura também. Então, temos aqui, por exemplo, ouvir ativamente de modo eficaz. Então, a habilidade de escutar, ela também é muito importante dentro do gerenciamento dos projetos, porque a gente lida com muitas pessoas, o cliente, o usuário final, os amigos de projeto, né, equipe de desenvolvimento, o pessoal de marketing e assim por diante. Perguntar, investigando ideias e situações para garantir um melhor entendimento. Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe, tendo em vista que essa equipe seja cada vez mais eficaz. Levantar fatos para identificar ou confirmar as informações e definir e administrar as expectativas. Temos também a questão de persuadir de uma forma positiva, de forma que uma pessoa ou empresa possa executar uma ação, negociar para conseguir acordos, solucionar conflitos para evitar impactos negativos e, sempre que possível, resumir, recapitular, identificar as etapas seguintes, confirmar e assim por diante. Fechando, então, essa unidade, alguns elementos importantes que eu gostaria de destacar é que a boa comunicação é fundamental para garantir que aquilo que o cliente está pensando é o mesmo que o gerente de projeto entendeu e toda a equipe entendeu também. Fazer adaptações ao plano de comunicações sempre que preciso e aos outros documentos e artefatos também. O gerente de projetos precisa ficar atento e adequar a comunicação ao momento do projeto e aos recursos disponíveis também. O gerenciamento da comunicação garante que a comunicação seja correta, concisa, clara, coerente e controlada. E apresento aqui finalmente as referências utilizadas para esses slides, e esse vídeo termina aqui.